a paz não vem, se a força do bem não consegue mostrar toda a beleza que tem, falta amor e união, gente a se dar as mãos. Lindo é ver e ouvir todos na mesma canção, a gritar a paz, a fazer a paz, a amar a paz. Juntos ela se faz, a gritar a paz, a fazer a paz, a amar a paz. Juntos ela se faz. Se deixo a vida correr, se não quiser me envolver, muita história passará e a gente nada a dizer. A voz não pode calar e a injustiça teimar em gritar. Ela irá sempre ferir se a gente não proclamar e gritar a paz e fazer a paz e amar a paz. Juntos ela se faz e gritar a paz e fazer a paz e amar a paz. Juntos ela se faz. Estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até você com este momento que hoje quer refletir sobre a paz. Nós estamos na virada de ano. Certamente o desejo dos corações: Padre, eu gostaria tanto de ter paz no próximo ano. Eu gostaria que a vida fluísse mais. Parece que muitas vezes ela está travada. Quantos anseios e quantos desejos surgem agora na virada de ano e que nós gostaríamos que acontecessem. Mas como eles acontecem? Vivendo do mesmo jeito como nós sempre vivemos? As coisas vão acontecer? Por isso que nós vamos falar aqui sobre paz, nós vamos falar sobre diálogo, porque nós estamos num tempo que precisa muito de diálogo. Nós vamos ter uma pessoa aqui no segundo bloco que vai nos ajudar a conversar sobre como mediar conflitos. Você pode ter problemas e você pode dizer: ninguém me ajuda. Ou você pode pedir para Deus. Mas como se resolve os conflitos? Se da parte de Deus há sempre graça e Ele está sempre fazendo a sua parte, o que eu tenho que fazer? Nós vamos ver no programa de hoje. Por isso é uma alegria muito grande chegar até você com
TV Evangelizar, pela TV Evangelizar em tantos lugares do Brasil. Você que é um sócio, um colaborador, um evangelizador junto de tantos outros, é importante a sua fidelidade. É importante que você continue sendo colaborador dessa obra fielmente todo mês, para que assim a evangelização vá acontecendo. Recuperando um pouco esta canção, veja que nós dissemos assim: se a paz não vem, qual a paz nós mais desejamos? Vejam que muitas vezes o nosso entorno pode estar turbulento e nós podemos estar em paz. Como acontece isso, Padre? Veja que muitas vezes nós, interiormente, não estamos em paz, por isso vemos todo o entorno como se tivesse guerra ao redor de mim. A paz, uma coisa é a paz que nós queremos, a paz do mundo, a paz nos relacionamentos, a paz na cidade, a ausência de violência, mas a paz que as pessoas precisam encontrar é a paz que brota lá de dentro, de um coração sereno. E nós poderíamos perguntar: o que o coração mais deseja? O que o teu coração mais deseja para 2017? Pense um pouco. De onde vem a paz? O que é preciso fazer para que a paz aconteça? Por isso que nós cantávamos assim: se a paz não vem, se a força do bem não consegue mostrar toda a beleza que tem, falta alguma coisa nossa. Se a paz não vem, há alguma insuficiência da nossa parte. Mas também é importante perceber o seguinte: que nós nos movemos continuamente entre paz, entre preocupações, entre problemas. Por isso também só querer calmaria, isso não existe. É a ilusão de quem cria na cabeça que só vai ter calmaria quando fizer isso, quando fizer aquilo. Tem uma canção que diz assim: se você não tem paz interior, se você não tem paz interior e não tem ninguém que aceite partilhar o seu amor, venha me escutar, que minha canção vem para relembrar que Deus não se esqueceu de nós. Ouçam todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Ouçam todos que hoje se angustiam, sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Se você perdeu sua doce paz e não tem ninguém que venha lhe trazer o que ela traz, venha flutuar na meditação e descobrirás que Deus ainda crê.
nós. Ouçam todos que hoje se angustiam sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Ouçam todos que hoje se angustiam sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Esse jovem que me ajuda nesse programa é o Leonardo Velho Soares. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Veja que quando nós falamos de paz, nós temos ainda uma tendência que nos foi transmitida pela religião, pelo nosso jeito de compreender Deus, de que quando algumas coisas não acontecem é porque Deus está esperando. E a gente diz até que Deus tem seu tempo. Mas veja o seguinte, nós somos convidados a pensar, e a teologia diz isso, que o tempo de Deus é agora. Se é agora, significa que Ele está sempre com a sua graça, nos dando todo bem. E que se alguma coisa não acontece, não é porque Ele está esperando e quer nos ver sofrer, porque muitos pensam assim: ah, Deus está me deixando nesse vale de lágrimas, porque depois virá a boa nova. Sim, depois quando? Quando eu fizer o meu processo. O meu processo, que é sempre um trabalho interior. Por isso que a canção dizia: quando Deus promete, não traz jamais. E a canção também dizia: venha flutuar na meditação e descobrirás que Deus crê em mim, crê em você. Por isso, se nós queremos paz, nós temos que ter essa certeza. Deus está conosco. Só que eu preciso trabalhar em mim o que não está bem. Eu preciso fazer o meu processo para que eu compreenda aquilo que se passa comigo, aquilo que são as minhas insuficiências, que não vão ser resolvidas facilmente. Venha flutuar na meditação e descobrirás que Deus ainda crê em nós. Ouçam todos que hoje se angustiam sem saber se vão achar a paz. Ouçam todos que ainda não confiam, quando Deus promete não traz jamais. Veja que nesse tempo de fim de ano, porque é um tempo de muito encontro com as pessoas, muitos estão de férias, por isso vamos fazer o quê? Temos que encontrar pessoas. O que durante o ano fica difícil, porque as nossas relações muitas vezes se tornam frias, mas agora é o tempo de encontro nessa virada de ano. E por isso, por causa disso, nós temos também em nós muitas angústias. Por quê? Porque não estamos mais acostumados a encontrar o outro. Que nós possamos pensar nisso. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre como vencer
os conflitos através do diálogo. Uma convidada que vai estar aqui conosco. Aguardamos vocês. E gritar a paz e fazer a paz e amar a paz, juntos ela se faz. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até você com este momento, que é um momento para você sentar e escutar. Tem muitas formas de escutar e de ver também. Por isso, nós falamos já no primeiro momento sobre paz e agora nós temos a alegria de ter aqui conosco a Rosângela Izumi Azuma. Bem-vinda, Rosângela. Obrigada pelo convite, é muita honra estar aqui. Então, a Rosângela é coordenadora do projeto Dialogar de Curitiba, que trabalha exatamente sobre a mediação de conflitos. Rosângela, nós estamos na virada de ano, nós temos dentro de nós os anseios, todo mundo se cumprimenta desejando Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Deus te abençoe, isso. Veja o seguinte, como é que nós podemos fazer com que o ano seja de paz nessa questão dos conflitos? Porque a nossa vida está povoada também de conflitos. Como mediar os conflitos hoje? Padre, hoje está cada dia mais fácil mediar o conflito, porque hoje já existe lei de mediação, já existem muitos programas sociais e também não sociais, particulares, privados, onde o diálogo ele é ensinado, ele é resgatado, e o diálogo é uma ferramenta essencial para a mediação dos conflitos. Então, está cada vez mais fácil, porém, isso não quer dizer que as pessoas acessem essa facilidade. E essa questão do diálogo, as pessoas estão sabendo dialogar mesmo ou não? Do meu ponto de vista, padre, o diálogo se tornou uma manifestação de posicionamentos. Então, a minha disposição de dialogar hoje, ela é assim, eu manifesto a minha posição. Se a sua posição for diferente da minha, eu paro aí. E vice-versa. Então, o diálogo acaba não cumprindo a sua finalidade, que é esse encontro que o padre acabou de falar no bloco anterior. Veja, Rosângela, você diz uma coisa interessante. Eu exponho a minha ideia, se o outro pensa diferente, eu paro aí. Isso não é diálogo. Não. É só comunicação. Eu comunico algo, isso. Eu comunico, o outro comunica, mas o diálogo, quais as características mesmo do diálogo? Eu quero aproveitar essa metáfora que o padre usou, o diálogo é um encontro, e nesse encontro eu não simplesmente paro em frente ao outro, eu interajo com o outro, eu me relaciono com o outro. E, portanto, o outro vai conhecer as minhas motivações, o outro vai conhecer as minhas intenções, mas ele não pode conhecer se eu não disser, e ele não pode conhecer se ele não perguntar. Veja que hoje em dia, eu acho que você coloca uma coisa sobre a maneira na relação entre pais e filhos, do diálogo, da partilha, importante para que os filhos aprendam desde cedo a lidar com os conflitos que sempre existem, porque muitas vezes nós temos a tendência de querer proteger os outros, como colocando uma proteção no entorno, e isso não funciona. A gente sabe que a vida não é assim. A gente sabe que a vida
vai nos cobrar, porque nós não podemos ficar protegidos o tempo todo. Nessa relação entre pais e filhos, como recuperar essa questão do diálogo? Hoje que é tão difícil devido também às redes sociais, que os filhos não só os filhos, né? Os adultos, os pais, todos nós estamos o tempo todo e muito tempo nas redes sociais e nos relacionamentos virtuais, que de certa forma são relacionamentos, mas como recuperar o diálogo nesse ambiente familiar? Nesse ambiente familiar, é necessário ter o tempo, a disposição. Se nós, dentro da família, não tivermos um tempo para nos dedicarmos ao diálogo, ele não vai acontecer. Se outras coisas forem prioridades, não vai acontecer o diálogo. Vão acontecer informações, comunicações. E isso vai fazer com que a criança não aprenda a dialogar. É necessário ter um tempo específico para resgatar as formas de bons diálogos. E se os pais não sabem, eles precisam procurar ajuda. Veja que eu estive nos Estados Unidos o ano passado e muitas famílias cultivam um tempo da família, o tempo da família. Então, naquela hora, mais comumente à noite, não tem a empregada da casa, não tem ninguém em casa a não ser a família, o pai, a mãe e os filhos, que também devem se abster do celular naquela hora, de televisão, para estar em família. Eu achei muito interessante esse momento, aquilo que você fala de dar tempo. É a prioridade. Aí o celular tem que ficar do lado, a programação rotineira também tem que ficar um pouco do lado para ter um tempo de ouvir a voz do outro. Porque ler a informação pelo WhatsApp, tudo bem, a informação chegou, a comunicação foi feita, mas eu não ouvi a voz do outro. Eu não sei, eu não cheguei a conhecer a sua motivação ao enviar aquela informação. E essa interação não houve, e como essa interação não aconteceu, eu vou ficando cada vez mais distante, não vou conseguir, mais para frente, quando surgirem conflitos, eu não vou conseguir entender, ver os conflitos como algo positivo em minha vida, que estão alavancando outras possibilidades, como o diálogo. O diálogo pode manifestar, a princípio, pode informar, a princípio, uma insatisfação, mas isso não quer dizer que aquela insatisfação vá durar para sempre, pela eternidade, né? Eu vou conhecer as motivações daquela insatisfação e aquela insatisfação se tornará, vai ser transformada em algo positivo, de maneira que o conflito, pela mediação ou pelo próprio diálogo, ele não é evitado, ele é aceito, acolhido, para que ele possa ser transformado em algo positivo e satisfatório na vida de cada um. Se a criança ou adulto não sabe fazer isso, em cada momento da vida, onde ele se encontrar com um sinal de conflito, uma insatisfação, uma contrariedade, ele não vai ter aquela iniciativa para transformar aquela situação junto com o outro, como no encontro que o padre, como na metáfora que o padre usou, o diálogo como um encontro, mas não é um encontro que você vai simplesmente parar em frente do outro e falar oi, né? É um encontro onde você vai falar oi, você vai se aproximar, você vai interagir, você vai conhecer as emoções do outro e dar-se a conhecer. Você destaca uma coisa interessante, Rosângela, que poderíamos clarear um pouco mais. Pelo diálogo, também os conflitos são aceitos. Nem sempre se resolve tudo. Não. Mas eu creio que o diálogo também é para aceitar algumas coisas, porque nós temos uma dificuldade, nós humanos, de aceitar os contrários em nós, as sombras, aquilo que não é bom. Nós temos dificuldade. E eu acho que uma das artes e da sabedoria da vida é exatamente saber lidar com isso e acolher isso. Verdade. Esse acolhimento do contrário, a gente aprende no diálogo.
Eu acho difícil aprender de outra forma. É por isso que hoje a gente vê notícias muito estranhas, né? Houve uma contrariedade, estava namorando, terminou com o namorado, ou o namorado terminou e a pessoa se suicidou. É gritante, é uma notícia que parece esquisito, mas um motivo tão, assim, vamos dizer, é normal na vida você terminar um namoro, mas que leve a uma consequência tão drástica. Por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com esse contrário, não sabe lidar com essa contrariedade. Ele não aprendeu a dialogar com a sua, nem com o outro, e muito menos com a sua própria sombra, com a sua própria contrariedade. Mas, se não houver diálogo, eu acredito que isso não se dá, isso não acontece na vida. É preciso dialogar. O diálogo resgata aquilo que há de melhor em você, aquilo que é preciso ser transformado, reconhecido, acolhido e transformado. É algo que é possível, não é algo impossível. Isso. Rosângela, uma coisa que você mencionou, que eu acho interessante, no nosso tempo, nós até manifestamos as nossas opiniões, mesmo, por exemplo, nas redes sociais, onde hoje todo mundo tem voz, mas nós temos facilidade de excluir o outro que pensa diferente, por isso nós temos uma relativa intolerância. Nós nos tornamos, de certa forma, mais próximos e mais intolerantes, porque então quem pensa diferente, quem tem outras posições, parece que não pode conviver comigo. Como é que a gente vê isso? Eu vejo assim, existe a possibilidade, a tecnologia nos oferece a possibilidade do acesso aos outros. Isso não quer dizer que eu vou estar dialogando com o outro. Então, é preciso ter objetividade em relação ao diálogo. Mesmo nas redes sociais, eu devo aprender a perguntar, eu devo aprender a me expressar. É uma ferramenta boa, que dá acesso a muitas pessoas, a outras redes. O mundo inteiro está globalizado, mas eu também preciso aprender a me comunicar, escrever. Eu hoje leio nas redes informações que, às vezes, eu não compreendo, não chego a compreender, porque não está escrito claramente, com pontuação, ou até de forma que a gente possa entender mesmo a mensagem que a pessoa queria transmitir. O diálogo em si, ele resgata a tolerância no ser humano. Quando eu aprendo formas de bons diálogos, eu certamente serei mais tolerante. Por quê? Porque quando eu ouço uma mensagem, compreendo aquela mensagem, e se eu não compreendo aquela mensagem, eu pergunto: fulano, o que foi que você quis dizer com isso? Ou veja se eu compreendi bem, você disse isso, isso, isso. Eu tenho que ter certeza da mensagem que eu ouvi. O diálogo proporciona isso. Uma vez que eu entendi sua motivação, porque ele perguntou, era isso que ele queria me trazer como mensagem, eu consigo colocar em minha mente um lugar para ele. Eu consigo dizer assim, tá, eu sou a Rosângela, eu ouvi o padre, ele queria falar isso para mim, claro, de maneira slow motion, né? Sim. Ele queria falar isso para mim, e eu não penso como ele, mas vou dizer para ele como que eu penso. Isso. Olha, eu não penso assim, eu penso assado. O padre vai fazer a mesma coisa, ele vai ouvir, ele vai perguntar, ele vai reperguntar, até ele conseguir compreender. Quando ele conseguiu compreender, pode ser que em sua mente também se instale um lugar para mim, para a minha mensagem. E com essa aceitação, com essa disposição, eu consigo tolerar a sua mensagem, o seu posicionamento. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
fragilidade se abrem espaços para a flor nascer. É na liberdade que surgem os sonhos de recomeçar. Na tenacidade se erguem fronteiras para poder conter as experiências vividas na estrada de quem sabe crer. Espinhos também fazem parte da estrada da vida e da flor. Caminhos se abrem aos pés de quem ama e não teme a dor. Existe alegria maior para quem sabe sorrir e chorar. E é feliz por saber que da vida jamais vai desacreditar. Na fragilidade e na liberdade existem motivos que deixam saudades. As dores e as lutas e até as alegrias ensinam que a vida vivida com jeito não tem fantasia. A fragilidade se espelha no rosto, menino de Deus, e a liberdade se expressa no jeito de amar de Jesus. Com sua bondade, ternura e firmeza, o mundo venceu. E no seu caminho não há quem se esqueça da vida e do céu. Na fragilidade ou na liberdade existem motivos que deixam saudades. As dores e as lutas e até as alegrias ensinam que a vida vivida com jeito não tem fantasia. Na fragilidade ou na liberdade existem motivos que deixam saudades. As dores e as lutas e até as alegrias ensinam que a vida vivida com jeito não tem fantasia. Na fragilidade ou na liberdade. Vejam que quando nós achamos que nós estamos muito frágeis e as pessoas de hoje estão fragilizadas, ali podemos encontrar motivos para viver a vida de uma forma verdadeira. Porque quando nós nos damos conta que nós não somos tão fortes assim, quando nós nos damos conta que nós somos carentes, que nós somos insuficientes, que nós não podemos controlar tudo, que nós não podemos criar expectativas e todas concluí-las, talvez ali nós nos demos conta do que é viver a vida de uma forma verdadeira, sem ilusões. Dizia a canção: as dores e as lutas e até as alegrias nos dizem que a vida vivida com jeito não tem fantasia. Quantas fantasias nós criamos em relação à vida. A vida vivida com jeito não tem fantasias. Tem a realidade que nós precisamos assumir. Estamos de volta com o nosso programa Despertai para o Amor. Que bom que você está conosco. Que bom que você é um sócio colaborador. 2017, precisamos da sua continuidade, da sua fidelidade. 413221-6060. Se você ainda não decidiu, decida e colabore. É muito importante você estar junto da obra
que leva a palavra, que ajuda as pessoas. Nós estamos aqui com a Rosângela, que é formada em Direito e é coordenadora do projeto Dialogar. Já conversamos no bloco anterior e nós queríamos concluir, na verdade, agora, porque, Rosângela, veja que essa música eu queria até resgatar um pouco, porque muitas vezes nos conflitos, primeiro que nós não podemos viver sempre com conflitos, mas nós dizíamos também antes que a pessoa precisa ter capacidade de aceitar alguns conflitos e, de certa forma, harmonizá-los dentro de si. Por isso, também a canção dizia que, muitas vezes na fragilidade, no momento que me parece tão difícil as coisas, ali há uma oportunidade para que a flor nasça, para que a vida renasça. E nós estamos exatamente nesse tempo de virada, e nós precisamos fazer com que a vida renasça em muitas situações. Uma mensagem sobre isso, sua, para quem nos assiste. Então, para concluir, né, desejando que esta palavra seja uma semente em sua vida, o diálogo, ele pode te trazer a realidade, pode te tirar da fantasia. E isso vai fazer com que você renasça. Vai fazer com que você tenha realmente a realidade em sua frente sobre as pessoas, as situações e você mesmo, e vai te dar uma nova força para caminhar e transpor e superar aquela realidade que talvez não seja a mais adequada para você, a mais satisfatória para você. Mas é através do diálogo que você vai conquistar isso. Porque perguntando sobre o que as pessoas pensam, respondendo, às vezes, para si mesmo o que você está pensando, você chega na realidade. Agora, simplesmente curtindo a insatisfação e a contrariedade, você não vai sair da ilusão, do campo da fantasia. Você vai permanecer ali, e ali é dolorido, é chato. E a gente não deseja isso para você, principalmente agora, no final de ano e começo de 2017. Então, que essa palavra diálogo seja uma semente no seu coração e que ela brote em 2017 com força total. Se você não conhece formas de bons diálogos, se você reconhece em si a necessidade de aprender, procure. Existe a chance, a possibilidade, e esse é um jeito novo de viver. Muito obrigada. Rosângela, muito obrigado pela sua colaboração. Eu acho que quem está em casa, quem está ouvindo, pode se enriquecer com a sua presença aqui. E assim nós vamos concluindo logo mais. Na verdade, eu queria destacar esse texto de João. A música cantava assim: a fragilidade se expressa no rosto, menino de Deus. O prólogo de João diz assim, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Nós falamos aqui de diálogo, nós falamos de fragilidade, que nós precisamos assumir as nossas fragilidades para viver bem. E assumir as fragilidades também é conhecer-se. E agora a leitura diz, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vejam que a palavra é aquilo que constrói o ser humano. Você é as palavras que você ouviu. E você também é as palavras que você diz. Por isso que da boca de algumas pessoas saem palavras boas e a gente percebe, não,
Essa pessoa é isso. E tem bocas que saem palavras negativas e maliciosas, e a pessoa é aquilo que ela expressa. Por isso a força da palavra, a força do diálogo, como nós falávamos. E a palavra se fez carne. Jesus é a palavra do Pai. Deus toca a humanidade, entra na vida concreta, entra na história. Jesus é uma luz que ilumina a partir de dentro. O mundo se iluminou. Como? Dentro de você existe uma luz que pode transmitir luz ou não. Depende de você. Não há lugar para fugas. Alguém poderia dizer, quero fugir desse mundo, quero fugir da minha carne. Platão, um filósofo, dizia que a carne é o cárcere da alma. A carne não deixa a alma viajar para Deus. Não. Quando nós vemos a encarnação de Deus, nós não temos mais problema com a carne. Nós percebemos que nós somos aquilo que nós tocamos também. Aquilo que o nosso corpo nos coloca em contato com tantas situações, e ali nós precisamos viver, e ali nós precisamos encontrar Deus. Por isso não há lugar para fugas. Não dá para dizer, quero fugir desse mundo, quero fugir da minha carne, quero viver só do Espírito. Não. A vida espiritual e profunda para o ano de 2017, que nós desejamos para vocês, é a vida que pulsa, é um Deus que toca a cada um de nós, como Ele tocou a humanidade, tocou a história com a sua encarnação. Frágil, como dizia a canção, na fragilidade se abrem espaços para a flor nascer. Eu gostaria de rezar com você, diante de Nossa Senhora, e diante de Nossa Senhora com este nome, desatadora dos nós. Para que 2017 os nós sejam desatados. Mas quais nós, Padre? Aqueles que nós criamos, porque nós criamos muitos problemas nós mesmos. Aqueles que se criam pelos nossos relacionamentos, muitas vezes conturbados. Diante de Nossa Senhora, nós queremos dizer, em 2017 eu quero caminhar diferente. Eu quero fazer algo diferente, para que eu viva melhor, para que o meu entorno viva melhor. Por isso, Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pela imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor, e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-lo do seu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não possa ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu Filho e meu libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. E agora eu convido você a colocar os nós da vida nas mãos de Maria, mas na compreensão de que em 2017 nós queremos ter atitudes diferentes que não criem os mesmos nós e os mesmos problemas. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois a minha única consolação dada por Deus. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me. Ó seguro refúgio, Maria desatadora dos nós, rogai por mim. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa,
não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. E assim nós vamos concluindo mais um programa Despertai para o Amor. Espero que você tenha gostado. Você pode procurar no nosso site padreezequiel.com.br e ali tem também os nossos CDs, outras reflexões que nós fazemos diariamente. Você pode procurar a nossa página no Facebook, curta a página Padre Ezequiel no Facebook e pode deixar lá a sua mensagem sobre o programa, para que a gente continue estando ligado juntos e possamos caminhar juntos. Eu desejo a todos um feliz ano novo, muita paz aos corações. Desejo que você viva bem 2017. Que a paz que o seu coração deseja esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida, com as pessoas que você ama. Muito obrigado ao Leonardo, muito obrigado a Rosângela, obrigado a todos vocês. Muita paz. Até o próximo encontro. Se a paz que eu procuro parece não chegar, se a dor de viver dói demais, se algum desespero tentar me esmagar, sem temor haverei de cantar. Tudo bem,